Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. É importante que você se inscreva e curta esse vídeo para que nosso canal ganhe relevância e você possa receber todas as nossas notificações. Sem demoras, vamos lá para o capítulo 5 de João, versículo 16. E aqui fala a vida por meio do Filho. Só para lembrar vocês, o contexto anterior era que Jesus havia curado um homem que estava paralítico há 38 anos, só que ele fez isso num sábado. E aquele homem, ele quando soube quem era Jesus, foi falar para os judeus. Bom, então aí a gente vê no capítulo 5, versículo 16. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Veja, aqui é algo muito particular, porque Jesus ele de propósito começa a se revelar àquelas pessoas. Ele tinha curado aquele paralítico que estava há 38 anos, não o impediu de falar, mas também não mandou ele falar. E ele foi lá e falou tudo isso aos judeus. E os judeus eles eram bem rigorosos com a questão do sábado, principalmente dos trabalhos que poderiam ser realizados. Eles insistiram com aquele cara que estava na maca que ele não poderia carregar a maca porque era sábado. E carregar a maca seria uma forma de trabalho para eles. E Jesus, ele, por ter curado no sábado, eles consideravam aquilo como uma obra, um trabalho, e isso não poderia ser feito no sábado, segundo a interpretação daquelas pessoas. E agora eles não só perseguiam, mas queriam matá-lo, porque além dele ter feito uma obra no sábado e não ter aceitado a repreensão deles, ele falou que era filho de Deus, no sentido de aquele que foi gerado por Deus, e naquela época se falar que era filho de Deus, se você expressasse isso, você de alguma maneira estaria se igualando a Deus. Tanto é que a tradução lá do eu sou e de filho de Deus, elas são bem próximas. Tem até o mesmo sentido, são análogas. E aí vamos lá no 19. Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que esta. E basicamente o que ele está falando aqui é que ele e o pai, eles são um em ação. Não existe disparidade entre aquilo que Deus quer e almeja fazer com aquilo que Jesus faz. Ou seja, tudo que Jesus ele faz, na verdade, foi fruto daquilo que ele viu anteriormente Deus fazendo. Isso demonstra que, apesar deles serem pessoas diferentes, não existe uma relação de independência entre o pai e o filho, mas o filho sendo totalmente dependente do pai e fazendo totalmente aquilo que o pai mostrava e o ordenava a fazer, sendo Jesus um escravo da vontade de Deus, porque Deus o havia enviado. Então ele havia autoridade para fazer aquelas coisas, não somente por ele mesmo, mas por aquele a quem foi enviado, que foi Jesus. E aí ele fala aqui: Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho,
para que todos os homens honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que enviou. Então imagina Deus em sua plenitude de glória, e aí ele manda e envia o seu filho para a terra para estar cumprindo uma missão. Então sempre que alguém ordena ou manda algo, essa pessoa ela carrega o poder e a autoridade daquele que foi enviado. A gente pode fazer uma analogia entre as embaixadas dos países. Quando tem, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele carrega o peso de quê? De ter sido enviado, tipo, dos Estados Unidos para cá, para uma missão específica, que muitas vezes é a questão comercial, a questão cultural, a questão de aliança entre as nações. Então, o embaixador naquele país, ele tem aquela autoridade que lhe foi passada. E da mesma maneira, aqui está falando que Jesus, ele tem autoridade a quem Deus passou. Porque se Deus, ele realmente, verdadeiramente enviou o seu filho para cumprir a missão, ele deu a autoridade tal daquela missão. E aí ele fala aqui sobre principalmente a questão do julgamento, que Deus ele não iria julgar ninguém, mas ele deu ao filho que julgasse. A gente vê aqui isso no verso 22. Isso é muito importante porque eu já vi muitas pessoas dizendo que Jesus não julga ninguém, ele só veio para a redenção. Realmente, Jesus ele não veio para condenação, ele veio para redimir as pessoas. Mas Jesus, ele é pleno com o Pai, ele é um com o Pai. Ele não é o Deus bonzinho e o Deus Pai é o Deus mau, Deus juiz. Não, eles têm a mesma autoridade. Qualquer pessoa que diz ao contrário disso, e eu já vi pessoas em muitos seminários de teologia explicando que o julgamento seria feito pelo Pai. E não estou falando que está errado, mas estou falando que eles pegam a figura de Jesus e colocam como a pessoa mais mansa da Trindade e colocam o Pai como aquele mais rigoroso. Porém, não é isso que a gente está vendo aqui. A gente vê que tudo que Jesus fez aqui foi olhando aquilo que o Pai fez. E se o Pai quis curar aqueles homens, principalmente esse homem aqui, que é um pouquinho aqui anteriormente ao texto, foi porque o pai fez. Então o pai é tão misericordioso quanto o filho, e o filho tão juiz e tão rigoroso quanto o pai. Então, por meio de Jesus, nós conseguimos entender realmente a plenitude das características que nosso Deus tem. E isso é muito importante porque as pessoas, elas têm que entender que Jesus ele não é diferente do Pai. E nesse sentido, ele não é um Deus diferente, mas eles são uno, pleno e eles têm a mesma força e autoridade. Isso é importante da gente ressaltar aqui, e eu estou falando isso daqui porque eu vou bater nessa tecla várias vezes ao longo, porque isso daqui realmente é uma das coisas mais importantes no que se diz respeito à Bíblia. Bom, então a gente viu aqui que Deus Pai, ele confiou todo o julgamento ao Filho. E o propósito disso é para que todos os homens honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que enviou. Justamente o que eu estou falando. Se você determina para alguém que faça algo e quando essa pessoa chega a fazer esse algo, não é honrada com aquela autoridade que você tem, mesmo você tendo enviado ela, isso aqui fica meio fora da sintonia, porque o que você quer quando envia alguém para fazer determinada coisa é que as pessoas honrem aquela pessoa como se realmente fosse aquele que foi enviado com aquela autoridade. Mas muito bem, vamos continuar o texto. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ou seja, ele está falando que a única diferença entre aquelas pessoas que são condenadas e não são aqueles que creem. Porque aquele que crê em quem enviou a Jesus,
Ele crê que Jesus realmente foi enviado e ele já não está mais condenado. Eu lhes afirmo, é que esta é chegada a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Então ele está falando, o morto vai ouvir, e ele não só vai ouvir, mas ele vai viver. Muito bem. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, a vida ela pertence ao Pai e ao Filho. Porque da mesma maneira que o Pai ele tem a vida e contempla a vida nele mesmo, ele é a própria vida, ele é a definição de vida, ele deu ao Filho que tem a vida em si mesmo. E não só a vida esteja emprestada, mas ele é a fonte da vida. Jesus é a fonte da vida. Bom, vamos lá. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E aqui vamos abrir um parênteses bem grande. Deus ele deu autoridade para Jesus julgar as coisas, principalmente porque Jesus ele vai passar por essa experiência de estar encarnado segundo a criatura que Deus fez como carne, e que nem vai falar lá em, se eu não me engano, é Tessalonicenses, que ele foi obediente, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas sendo Deus ele foi obediente até a morte, morte de cruz, ou seja, se fazendo carne como os homens. E aí ele fala aqui, não fiquem admirados com isto, é chegada a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, ó, quando todo mundo estiver no túmulo, ou seja, ele está falando aqui de uma espécie de juízo final, de final de alguma coisa. Quando todo mundo estiver morto, todos vão ressuscitar. Só que uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E aqui, de novo, ele traz sua autoridade. Por quê? Refletir na sua autoridade no Pai, novamente dizendo que não só ele faz as coisas vendo aquilo que o Pai faz, mas ele faz as coisas procurando agradar o próprio Deus e não a ele mesmo no sentido humano. Porque se ele fosse fazer as coisas nesse contexto para agradar a ele mesmo, a sua imagem terrena, vamos colocar assim, ele se juntaria com aquelas autoridades e ficaria ali com elas, ensinando, moldando e tal. Mas não foi isso. Ele veio agradar o Pai. E ele agradou o Pai como? Nesse momento, curando um homem, e isso causou ira, dissensão e um certo tumulto, porque queriam matar ele. E isso começa a ficar claro aqui nesse contexto, onde a gente vai entender nos próximos capítulos como isso vai se desenrolar, porque tem uma questão aqui de revelação, testemunho, autoridade e também de entendimento das pessoas a respeito de tudo isso. E aí Jesus ele vai começar a falar sobre tudo isso com obras. Mais importante, a fé de Jesus ela não só era em palavras, mas ela era manifesta em ações. E eu tomo isso tudo aqui como exemplo. A gente não é um em essência no sentido igual Jesus é com o Pai, não somos deuses, mas podemos tomar a essência disso daqui, fazer aquilo que Deus ele tem vontade, não agradarmos a nós mesmos, mas agradarmos o Pai e sabermos que em certa medida também fomos enviados por Deus como autoridade para cumprir uma missão e um propósito, como nosso amigo Paulo vai falar lá que nós somos embaixadores de Cristo, segundo o exemplo aqui que eu dei para vocês, tá? Então, espero que você tenha ficado até o final.
curta, dê o joinha aí, dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Tudo isso é muito importante para nós. Temos até vontade de continuar fazendo vídeo, mas a gente sabe também que nossa vontade vem de Deus, e mesmo que vocês não der like, não tem problema não. Eu vou continuar fazendo porque foi Deus que enviou aqui para fazer esse vídeo. E eu não estou procurando agradar a mim mesmo ou a ninguém. Eu estou procurando agradar a Deus. Então é isso que eu vou continuar fazendo. Você querendo ou não, se quiser dar dislike, dá dislike. Se quiser se inscrever e compartilhar, se inscreve e compartilhe, tá? Espero que isso tenha ajudado e tenha cumprido aquilo que Deus ele tem gostado e tem ele quer na sua vida, tá? Fique com Deus, tenha aí um bom dia, até logo.